Nós saudamos Dom Aloísio Alberto Tille, bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul. Saudamos os profissionais das comunicações que estão nos acompanhando pelo Facebook, pessoas que trabalham em jornais, rádios, portais, revistas, televisão. Nós saudamos também os agentes da Pastoral da Comunicação, conhecida como PASCOM, os padres e as lideranças da igreja que estão nos acompanhando. A todos o nosso cordial bom dia. Que bom nós podermos estar sintonizados e conversando com todo este povo nesta manhã. E o convite que nós temos é de permanecermos juntos até pelas 10 horas, uns 60 minutos, mais ou menos nós podermos estar conversando sobre o Dia Mundial das Comunicações. Nós, no ano passado, nós havíamos marcado um café com a imprensa para esta manhã. A nossa proposta seria que nós estivéssemos reunidos aqui com comunicadores dos diversos meios da nossa diocese, mas por causa da pandemia da Covid-19, nós não conseguimos fazer este encontro presencial. E por causa disto, então nós resolvemos fazer esta conversa através do Facebook, esta conversa virtual com os agentes da Pastoral da Comunicação e com os meios de comunicação, as pessoas que trabalham nos meios de comunicação da nossa Diocese de Santa Cruz do Sul. Dom Aloísio e eu estamos sem máscara, porque nós moramos juntos, vivemos juntos, comemos na mesma mesa, rezamos na mesma capela, olhamos notícias também na mesma sala de televisão. Então nós passamos sempre juntos e por causa disso também, para facilitar a conversa, estamos aqui sem as nossas máscaras. Qual é que é a finalidade deste encontro, desta manhã e desta data? Nós lembramos que desde 1967 a Igreja Católica está celebrando, junto com a festa da Ascensão de Jesus ao céu, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Isto acontecerá também no próximo domingo. Aliás, hoje seria o dia da Ascensão de Jesus, mas a igreja nós celebramos no próximo domingo. E também desde aquela data, os papas publicam uma mensagem para os comunicadores e para os agentes de pastoral. Na primeira mensagem, 1967, o então Papa Paulo VI escreveu assim: a Igreja quer chamar a atenção dos seus filhos e de todos os homens de boa vontade para o vasto e complexo fenômeno dos modernos meios de comunicação social, como a imprensa, o cinema, o rádio e a televisão, que são uma das notas mais características da civilização moderna. E mais adiante, Paulo VI escreveu: nós nos dirigimos com sentimentos de estima e de amizade a todos os que dedicam a capacidade e a atividade a este delicado e importante setor da vida moderna, augurando que o nobre serviço que eles são chamados a exercer em favor dos seus irmãos esteja sempre à altura de uma missão que faz deles intermediários, mestres e guias entre a verdade e o público, as realidades do mundo exterior e a intimidade das consciências. Assim, são 54 mensagens sobre o Dia das Comunicações que nós temos desde 1967. Só lembrar, assim, as duas últimas mensagens, em 2018, que foi ano de eleições também, o tema que o Papa propôs era fake news e jornalismo de paz, toda a questão das falsas notícias. Em 2019, no ano passado, o tema foi da comunidade de redes à comunidade humana. Ano passado e ano retrasado, nós fizemos este encontro presencial com os comunicadores aqui da nossa região. E neste ano de 2020, o tema que se coloca: a vida se faz história, para que possas contar e fixar na memória, conforme Êxodo 10, 2. A gente pergunta assim, quais é que são as finalidades deste encontro desta manhã? Nós colocamos 3 finalidades. Em primeiro lugar, conversar sobre o conteúdo desta mensagem do Papa. É uma mensagem bonita, importante, que nós precisamos ter presente como cristãos que somos e como comunicadores também. Segunda finalidade, nos articularmos com os diversos meios de comunicação da Diocese
e com os agentes que atuam na pastoral da comunicação nas paróquias e nos municípios, aproximando assim o bispo, a coordenação de pastoral, a diocese, aproximando tudo isto desses agentes de pastoral. E terceiro, também dizer uma palavra de ânimo aos profissionais da comunicação, uma palavra de ânimo e de agradecimento também. Parabéns e obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo de comunicação, de boas notícias, de boas histórias, aquilo que estão fazendo para animar o povo e manter o povo também corretamente informado daquilo que acontece. Diante disso, nós lembramos assim que as perguntas que nós temos, se temos perguntas, certamente vão surgir perguntas. Ontem alguém me ligava dizendo que então não vai se poder fazer perguntas. Pode-se fazer perguntas sim. Então podem fazer as perguntas por escrito no próprio Face, que nós vamos estar, tem a Márcia aqui, o Padre Marcelo, que vão estar organizando essas perguntas e passando para nós depois, para nós podermos assim conversar também sobre essas perguntas. Então, no primeiro momento, Dom Aloísio faz a sua colocação agora sobre a mensagem do Papa. Depois disso, então, vamos colocar perguntas, quer dizer, as perguntas que tem, que tiverem, podemos ir colocando e nós responderemos dentro daquilo que nós pudermos responder, dentro do tempo também que nós tivermos. E depois disso, mais algumas informações também. Há pouco alguém me ligava perguntando sobre a questão como é que as igrejas, agora diante do novo decreto do município de Santa Cruz, que está por sair também, como é que as igrejas, nós, Igreja Católica, vamos nos posicionar diante disso. Então, sobre isso também a gente vai poder conversar um pouco ao longo desta live. Que bom que nós estamos aqui, um bom dia, um bom encontro, e assim de imediato passamos a palavra para o Dom Aloísio Alberto Dille, que é bispo aqui da nossa Diocese de Santa Cruz do Sul. Gostaria de saudar a todos neste primeiro momento, reforçando as palavras de saudação já proferidas pelo Padre Roque, e desejo a todos muito de coração toda a paz e todo o bem. No primeiro lugar, nós poderíamos nos perguntar por que o Dia Mundial das Comunicações acontece nesta época, nesta data da solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. A palavra ascensão vem de ascender. Ascender com SC significa subir, elevar-se. Então, nós estamos celebrando a subida, a volta de Jesus para o Pai, para o seio da Trindade Santíssima. Nós sabemos que Deus é o grande comunicador. Deus se comunica criando o mundo e colocando no mundo a pessoa humana. Portanto, um Deus que se comunica com o seu povo, um Deus que acompanha o seu povo. Se nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que toda hora está escrito assim: e Deus disse, e Deus falou, e Deus se comunicou. Portanto, o nosso Deus é um Deus comunicador. É um Deus que se comunica dentro da história da humanidade. Deus que se comunica na história da salvação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo e quanto na nossa história, no nosso tempo. Então, se Deus se comunica, nós percebemos que a maior de todas as comunicações foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele se encarnou, ele assumiu nossa condição humana, permanecendo Deus. Portanto, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, numa só pessoa, Jesus Cristo.
Portanto, Deus entra na história da humanidade, se encarnando em Jesus Cristo. Poderíamos dizer, Deus desceu, veio ao nosso encontro. E a solenidade da Ascensão significa a volta, significa a subida deste Cristo que veio e que volta ao Pai. Jesus, depois de instaurar o reino de Deus neste mundo, Jesus, depois de nos salvar, volta à casa do Pai e nos envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos acompanha, que continua esta comunicação através da história. Portanto, nós estamos celebrando o Dia Mundial das Comunicações, tendo esta realidade presente. Jesus, ao voltar ao Pai, aí já entramos dentro do texto do Papa, Jesus, ao voltar à casa do Pai, ao seio da Trindade, ele leva junto conosco, ou melhor, ele nos leva junto com ele para a divindade. Portanto, de certa forma, diz o Papa no texto, a divindade já está presente na nossa vida humana. E nós podemos dizer que em Jesus a nossa humanidade já está presente nos céus. Se nós prestarmos atenção para os textos da liturgia do próximo domingo, nós vamos perceber isso em todas as orações, no prefácio da missa, dizendo que a nossa humanidade já está presente junto à divindade, junto de Deus. Mas como estamos ainda neste mundo, nós vivemos isso na esperança. Por isso a festa da Ascensão é a festa da esperança. E quando a gente tem esperança, a gente tem alegria. Por isso é a festa da alegria que nós queremos celebrar nesse fim de semana, apesar de todos os problemas e consequências da pandemia. Nós cristãos nunca perdemos esta alegria, nós cristãos nunca perdemos a esperança. Por isso que na carta de São Pedro, domingo passado, dizia, sempre dar as razões de nossa esperança. Nós somos salvos em Cristo e com Ele já está a nossa humanidade junto de Deus, junto da Santíssima Trindade. Portanto, nós agora queremos olhar, então, este Dia das Comunicações, Dia Mundial das Comunicações, dentro do texto que o Papa nos propõe. É muito interessante o Papa dizendo assim, que a nossa vida está cheia de histórias. E se a nossa vida está cheia de histórias boas, positivas, nós temos uma riqueza muito grande a viver e a comunicar também para as outras pessoas, para partilhar. Quando nós conversamos nesse tempo da pandemia, a gente sente essa necessidade da partilha, da conversa entre nós. E como é bom quando a gente tem boas histórias para transmitir. E o Papa usa a imagem da teia, da rede, né? Quando a gente constrói uma rede, ela está cheia de fios venenosos, né? O fio vai se interligando. E se essas histórias, como diz o Papa, desta rede são positivas, a rede vai ser grande e cheia de boas histórias. E essas boas histórias vão guardar as raízes da vida. E essas histórias vão criar uma memória do passado que será útil e importantíssimo no presente. Como é bom quando a gente pode dizer, isso é coisa da avó. Isso a avó já fazia. Quer dizer, a gente olha para o passado e revive no presente, às vezes com adaptações, evidentemente, né? Olhando para o futuro. Por isso que o Papa também diz que essa rede
de memória, dessas boas memórias, nos ajudam a viver os desafios do momento presente. Quanta coisa importante da história de nossa vida nós usamos agora no tempo da pandemia, para enfrentar a pandemia. A gente vai olhando para o passado, aquilo que a mãe ensinou, que o pai ensinou, que a vovó disse e diz. Então, nesse sentido, é esta imagem bonita que o Papa coloca. E então, o Papa também diz assim, agora olhando de novo para a Bíblia, o Papa diz assim, olha, depois que Deus entrou na história humana, depois que Jesus Cristo entrou na nossa história, depois que Ele assumiu a nossa condição humana, depois que Ele se encarnou, a nossa história também tem a presença do divino. Então Deus está conosco. Como nós sentimos necessidade disso agora no tempo da pandemia? Eu escrevi várias vezes isto e coloquei em reflexões, em homilias, que dois aspectos que mais me chamam a atenção agora nesse tempo da pandemia. Um deles é o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós temos que nos colocar de joelhos, o quanto nós precisamos da oração. Então precisamos reativar, recriar a nossa filiação divina, aquilo que aconteceu desde o nosso batismo, O batismo nos fez filhos, filhas, herdeiros, herdeiras de Deus. A nossa vida, portanto, só é normal se ela está ligada a Deus. Então, este divino está presente na nossa história. E como é importante podermos construir esta rede, essa teia, esta memória cheia de Deus. Porque aí nós temos o divino presente junto com o humano, este humano que é tão limitado, como estamos percebendo agora, também no tempo da pandemia. Um vírus invisível, telescópico, nos faz colocar de joelhos, faz o planeta se colocar de joelhos. E um outro aspecto, um segundo aspecto que me parece muito importante nesse tempo da pandemia é o quanto nós precisamos uns dos outros. Toda hora está se fazendo referência aos nossos hospitais de campanha, aos nossos hospitais normais que nós temos, nossas UPAs, nossos centros de atendimento da saúde. Por quê? Porque precisamos dessas pessoas que ali estão para nos ajudar. O quanto nós precisamos daqueles que cuidem da higiene pública, desde a coleta do lixo, daqueles que cuidam dos produtos, os caminhoneiros que transportam para a nossa alimentação nesse tempo. Então, nós percebemos o quanto dependemos dos outros. Nos faz tanta falta agora, podemos sair, encontrar amigos, celebrarmos juntos a própria Eucaristia nas nossas comunidades, o encontro das catequeses, as nossas reuniões, tudo isso nos faz falta. Os encontros sociais, esportivos, tudo isso parece que faz falta, faz parte desta comunicação que está inerente às necessidades da pessoa humana. Então, nós queremos agora também, nesse tempo, colocar esta comunicação, esta presença de Deus e valorizar o quanto é importante a nossa convivência com o outro, com a outra. E aí vem uma chamada de atenção, uma puxada de orelha do Papa. Se nós queremos estragar essa rede, se nós queremos estragar esta teia, vamos enchê-la de fake news, vamos enchê-la de falsas notícias, vamos enchê-la de polarizações. Alguém pensa um pouco diferente do que eu, então ele já não presta mais. E vice-versa, por ser do partido A, B ou C, ou por defender tal ideologia. Então o Papa chama a atenção, muito cuidado com o ódio. O ódio rompe a rede, é o buraco na rede, não pega mais peixe. Então, nesse sentido,
existe a colocação do Papa chamando a atenção para todos aqueles que lidam com os meios de comunicação, para que tragam, forneçam, contem boas histórias, diz o Papa, boas notícias, verdadeiras, para que a rede seja interligada, a teia se enriqueça com a verdade que construímos juntos. E diz o Papa também que quando percebemos que temos um erro dentro da rede ou dentro da teia, nós podemos reconstruir, iluminados pela palavra de Deus. Então, é uma riqueza muito grande este texto e muito prático para a nossa vida. E por que não dizer, muito prático para um tempo de pandemia, tá? Um tempo de pandemia em que queremos defender a vida. E nós temos que colocar esta grande verdade da vida e fortificá-la nesta rede, fortificá-la nesta teia, né? Esta vida que é dom, esta vida que é compromisso, como refletimos e rezamos tanto na campanha da fraternidade deste ano, aliás, uma coincidência muito feliz. Então nós queremos defender esta vida, queremos cuidar desta vida, olhar para o Evangelho do bom samaritano. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou de quem precisava. Então, uma campanha de fraternidade, uma campanha de sermos mais irmãos, que é sumamente importante. E quem sabe a gente vai concluindo aos poucos a reflexão, porque se ninguém diz, bispo, chega, a gente continua conversando até o final de uma hora. A questão é que nós também agora queremos aproveitar muito nesse tempo de pandemia, é esta questão de nós revermos os valores da nossa vida. Eu acho que com todos os problemas que esta pandemia do Covid-19 está trazendo, todos os problemas que estão aparecendo, né, e que nos entristecem, nos deixam apreensivos, angustiados e tudo, mas também tem elementos que nos ajudam a rever os valores da nossa vida. Os valores que orientam o nosso planeta, valores que orientam a história da humanidade. Penso que é urgente que nós possamos substituir esta visão egoísta que endeusa o poder do mercado. Este consumismo que parece ser insaciável, né? Do ter, do poder, do gozar, né? E essa visão de que o bem-estar é o objetivo último da nossa vida. Esse tempo da pandemia, ela vai ter que rever os valores também do nosso relacionamento, a nossa comunicação, podemos dizer, entre aspas, com o mundo criado, com o nosso planeta, nossa casa comum. O Papa Francisco está tão preocupado com esta realidade, através da Laudato Si, agora já faz 5 anos, e que está sendo também reativado esse documento pelos meios de comunicação, né, com vídeos interessantíssimos, e também a nossa querida Amazônia, não podemos esquecer, ela ficou um pouquinho de escanteio agora, por causa da pandemia que tomou conta, mas nós sim, como brasileiros, sobretudo, temos que olhar com muito carinho para a Amazônia, enfim, para todo o nosso país, para revermos as nossas formas de relacionamento. E, finalmente, estão sendo anunciadas, como já dizia o padre Roque há pouco, estão sendo anunciadas notícias de que teremos
um decreto nos próximos dias, provavelmente amanhã, sobre a realidade de nossas celebrações em nossas comunidades. É claro que, de um lado, isto é uma boa notícia, uma notícia que vai trazer felicidade para muita gente, mas, do outro lado, também nós queremos acentuar, como sempre, cuidado com a vida, a proteção da vida. Nesse momento, a vida está no topo, nós queremos cuidar dela, nós queremos cumprir o nosso compromisso com esta vida. Por isso teremos todos os cuidados que certamente, com muita competência, os órgãos públicos vão nos apresentar. Aliás, um elogio para a nossa região, da nossa diocese, pela seriedade com que os municípios, os responsáveis pela saúde, procederem, nos orientaram dentro desse contexto da pandemia. Nós cuidamos da fé, sobretudo, tentamos ajudar com a caridade, com o ensino, porém nós precisamos sim de orientações científicas, nós precisamos de orientações dos profissionais da saúde e precisamos de orientações seguras por parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário. É isso, nós temos diversas coisas que certamente nós vamos ter que conversar mais dentro dessa dimensão toda da pandemia agora também, né? Agora, só para trazer presente um pouco de novo a questão da mensagem diretamente, como contar história. Até ontem à noite comentávamos na mesa também lá em casa, umas 2 semanas atrás, o Papa, ele, numa homilia que ele falou sobre a questão do pagamento das primícias, né? Então ele dizia assim, quando apresenta a primícia, chega a hora de apresentar as primícias, aí o filho pergunta, mas pai, por que nós temos que fazer isto? Aí o pai não responde porque Deus mandou, mas o pai conta uma história. Nós éramos um povo feliz, nossos pais foram até o Egito, lá prosperaram, se tornaram um povo grande, aí foram escravizados. E Deus interveio e libertou. Por causa disso, nós pagamos as primícias. Então, diz o Papa assim, a importância de nós aprendermos a contar história. Não simplesmente responder assim por responder, porque tem que ser, porque é norma, porque é lei, mas nós podemos aprender a contar tudo isso também em forma de história. Aquilo que o Dom Aloysio coloca, que a Bíblia tem muito isto, né? A Bíblia nos mostra isto, né? E o atual Papa Francisco também, ele insiste muito nessa dimensão assim, a gente aprender a contar história. E aí, contar boas histórias, contar histórias que realmente edificam. E dentro disso também a gente deve poder dizer que os nossos meios de comunicação social, eles estão fazendo isto também, estão contando bonitas e boas histórias. E dentro da nossa diocese também, eu estava acompanhando a paróquia de Venâncio Aires, 2 noites seguidas, eles apresentaram história também, o Padre Aldo contando a história da vida dele, né? Uma noite. Ontem à noite, uma história chamando o Avelino Simon, uma velha liderança lá da paróquia de muitos anos atrás, hoje em casa, ele contando a história, como é que foi a educação religiosa dele, como é que viveu. Quer dizer, então, a gente trazer essas histórias, isso faz parte, faz bem para nós e nos edifica também, né? Dentro disso, só para lembrar, a Vitória Holzbach, que é da Assessoria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, ela diz, bom dia, Dom Aloysio, Padre Roque, Deus seja louvado por vossas disposições em refletir e celebrar este Dia Mundial das Comunicações Sociais. Deus abençoe a Páscoa. Então, a Vitória faz isso lá de Porto Alegre. O Padre Rodrigo também, de Venâncio Aires, diz que a palavra da paróquia, a Pascão da paróquia São Sebastião, estão acompanhando esta nossa programação. Nós temos aqui uma pergunta que vem da Paula Severo, da Gazeta. Ela diz assim, bom dia, aqui é a Paula Severo, da Gazeta do Sul. Neste período de isolamento estão sendo realizadas apenas celebrações não presenciais com o uso das redes sociais. A partir dessa experiência, a Igreja pode mudar a comunicação com os fiéis depois de passar essa pandemia? Pergunta que ela coloca.
Muito bem, Paula, parabéns pela pergunta. Eu creio que você, Paula, toca num aspecto que nos parece de suma importância, parece a mim, diocese, mas também a CNBB e a toda a igreja. Nós estamos percebendo que se agora nós não temos possibilidade de nos encontrarmos para celebrar a Eucaristia ou a celebração da palavra em nossa comunidade, nós estamos descobrindo que é preciso valorizar outras formas de presença do Senhor com quem nós podemos nos encontrar. Não é só lá na comunidade onde nós podemos nos encontrar com Deus, apesar de que na comunidade é o lugar ideal, sem dúvida nenhuma, mas também podemos nos encontrar com Deus em nossa família. Quando a família diz, vamos sentar juntos, vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, vamos ver o que Deus nos diz nesse tempo da pandemia para a nossa família, ou vamos pegar os subsídios que são produzidos em várias paróquias agora, nós podemos acompanhar os subsídios da diocese, ou outros subsídios que nos ajudam a rezar juntos, em família, em pequeno grupo. Então, são formas de encontro com o Senhor. Nós, na CNBB, afirmamos categoricamente aquilo que também já Bento XVI afirmava e Papa Francisco continua afirmando, que é possível nós nos encontrarmos com Deus através da celebração da Palavra de Deus, que se torna um momento privilegiado de encontro com o Senhor. Então, pelo fato de agora, nesse tempo de pandemia, não podermos sempre estar na comunidade, mas nós podemos encontrar o mesmo Senhor também em nossas famílias, né? Através da palavra. Também ali na família nós podemos celebrar e dizer, o Senhor esteja convosco, e responder o quê? Ele está no meio de nós. Jesus que disse, onde 2, 3 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Outra forma de encontro do Senhor neste tempo, uma forma, eu diria até de comunhão, que é a caridade. Nós, nesse momento, estamos percebendo, dentro do contexto da pandemia, o quanto muitos irmãos e irmãs nossos estão sofrendo, ou porque perderam o emprego, ou porque já sofriam antes e agora está pior, né? Ou porque estão em necessidade, enfim, a doença, ou outros motivos. É o tempo de nós olharmos mais para a caridade. E Jesus disse, tudo que fizerdes a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, essa situação dos necessitados também é uma situação de encontro com o Senhor, de outra forma. Repito, a forma ideal é dentro da comunidade, onde podemos ouvir esta palavra de Deus, onde podemos encontrar os nossos irmãos, onde podemos receber o Cristo na Eucaristia, que é a forma por excelência de oração da igreja. Mas este tempo da pandemia, Paula, sim, nos faz descobrir outras formas de encontro com o Senhor. Esse tempo de pandemia, eu estava dizendo isso ontem para uma pessoa, para uma senhora, que nós meio que fracassamos com nossa oração nas famílias. E agora estamos sendo sacudidos. Vamos rezar na família, e Deus queira que esse rezar na família continue não só no tempo da pandemia, mas que se estenda como algo normal na nossa vida, desse Deus que se quer comunicação, Deus que se quer comunicar todos os dias conosco, com a nossa família, com a minha vida, né? Esse Deus que quer entrar em minha vida, e eu preciso dar a minha resposta. Eu
preciso fazer a minha comunicação com este Deus, com os irmãos e as irmãs. Eu acho que uma coisa assim que muitas vezes se diz que para voltar à normalidade, o pessoal muitas vezes usa essa expressão, e nós também muitas vezes falamos, para podermos voltar para a normalidade. O caso é que hoje tem muitas pessoas que realmente dizem que esta normalidade que nós estamos acostumados, esta normalidade não volta mais. Vai ser outra normalidade, vai ser outra realidade. Então, dentro da pergunta que a Paula coloca, a gente também pode dizer que certamente para nós, igreja, também vai ser uma outra normalidade. Nós estamos aprendendo neste momento, usando muitos meios de comunicação social, o Facebook, redes sociais, a gente está usando tanto isto, né? E oxalá isto não termine na hora que se diz agora podemos ir para a igreja rezar de novo. Oxalá isto não termine, mas que continue, de repente, que o novo incentivo, aquilo que estamos aprendendo, que isso possa continuar com outro espírito, outro sentido também. Desculpe interromper, mas dentro desse contexto eu gostaria de dizer o seguinte, que ninguém diga, finalmente agora podemos rezar de novo, finalmente posso de novo contribuir na coleta, fazer caridade. Gente querida, o nosso cristianismo, sim, acontece por excelência dentro de nossos templos, mas as mesmas mãos que nós erguemos ao alto na oração, têm que ser aquelas que se estendem aos nossos irmãos e nossas irmãs, também pela caridade. Eu acho que nesse sentido, este período, ele está favorecendo muito isto também, a oração em família. Até muitas vezes se destaca. Em nossas famílias, de repente, a gente deixou muito de rezar. Lembramos aqui o mês de maio, o Papa Francisco até ele propõe que as famílias rezem o terço. Tem família que volta àquele velho costume, antigo costume que Padre Marcelo, familiares tinham, os nossos antigos pais, avós tinham isso, aquele costume de rezar o terço em casa. Então, aproveitar o mês de maio. Agora, de repente, não só o terço, aí nós temos muitas outras formas também. Hoje nós temos a questão da leitura orante da Palavra de Deus, por exemplo, né? Que nós temos grupos a partir da Paróquia de Arroio do Meio que estão propondo, mandando cada dia uma proposta para a gente fazer esta leitura orante da Palavra de Deus, a gente rezar isto em família ou a gente rezar em particular isto também, né? Nós temos aquelas orações que são propostas para o fim de semana, temos vários grupos que mandam para nós propostas de oração, temos a CNBB que manda propostas, outros tantos grupos que mandam essa proposta para a gente poder rezar em nossas casas também a Palavra de Deus no final de semana, né? Então, eu lembro que nós, Dom Luiz, nós colocamos isto algumas vezes, conversamos entre nós, o mínimo que nós podemos fazer é acompanhar uma missa na televisão. Porque existe uma coisa, não é que isto não seja importante, é importante. A gente acompanhar uma missa nas redes sociais é importante, para quem não puder fazer outra coisa que é importante que é. Agora, de repente, já mais importante do que isso, é a gente poder reunir em casa a família, a gente rezar como família neste período também. A gente poder dizer, nós rezamos, nós não apenas estamos acompanhando, estamos assistindo à missa, pelo Face, a missa rezada pelo bispo lá na catedral, seja onde for, nós estamos apenas assistindo, mas estamos também rezando, estamos participando. E aí, a esperança de que realmente a gente possa voltar de novo a se encontrar nas igrejas. E aí, aquilo que o Dom Aloysio dizia, que aqui em Santa Cruz, o prefeito de Santa Cruz, que está propondo esse decreto agora, de repente, de abrir. Eu vi ontem também em Porto Alegre, também estão abrindo, outros municípios estão pedindo abrir também. Agora, aquilo que Dom Luiz destacava bem, e nós temos presente isso também como igreja, nós não queremos simplesmente abrir para deixar, de repente, para fazer que nossas igrejas sejam um lugar de transmissão do vírus, né? Quer dizer, isso seria muito trágico, né? Daí, em determinado momento, nós comentávamos assim, se por causa de nossas celebrações uma pessoa morrer, né? Porque nós abrimos, de repente nós vamos ficar marcados com uma culpa assim durante muito tempo, porque nós não fomos prudentes, de repente nós não agimos com prudência. Então a gente ter presente essas questões também, né? E junto com isso também eu lembro agora a Francine Rabuski, antes de nós estarmos começando aqui da RBS, ela até ligou, pedindo um pouco sobre isso também, se nós como igreja, nós tínhamos feito um pedido para abrir as portas da igreja para poder voltar a rezar. Não sei, Dom Aloysio, sobre isso, alguma resposta para a Francine, para nossas pessoas que estão acompanhando nós aqui também neste momento? Nós, desde o começo, adotamos
aquilo que o Papa Francisco coloca. Ele é o que representa a igreja no mundo. Depois nós olhamos para a CNBB. E a CNBB também, em todos os seus escritos, nos orientava para cuidar da vida, que é um compromisso, um dom. Né? E nós, portanto, adotando este espírito, também sempre tentamos cuidar da vida. Por isso, jamais a Igreja Católica, as igrejas irmãs luteranas também, nós jamais fizemos uma pressão no sentido de que se mudasse, que se abrisse as portas, ou que se deixasse celebrar a Eucaristia ou outras formas de celebração. Jamais fizemos alguma pressão. Nós sempre olhamos a vida e obedecemos, e essa foi nossa orientação para todas as paróquias, para os nossos presbíteros e lideranças. Nós orientamos para que se respeitassem os profissionais de saúde e os decretos municipais. E, portanto, nós tentamos fazer isso como orientação e como prática, inclusive pessoal. As celebrações que eu presidi, inclusive na Semana Santa, na Catedral, todas elas foram só por vídeo, por rádio, e o mínimo de pessoas para que pudéssemos transmitir para as outras pessoas. Portanto, nenhuma pressão. Agora, no momento que liberar, nós nos alegramos. Nós nos alegramos pessoalmente e percebemos o quanto as pessoas estão esperando por isso. Porém, aquilo que já dizia antes, nós não queremos facilitar as coisas e não queremos que o coronavírus se expanda dentro de nossos templos. Como dizia Padre Roque, um caso já é demais. Nós queremos cuidar e cuidar muito para que o vírus não se multiplique por causa de nossas expressões de fé. Não fizemos pressão, nos alegramos com a notícia, porém o cuidado nosso deve continuar como esteve até agora. Eu acho que isso já é uma resposta também ao Bartolomeu de Las Casas, coloca assim, se apresenta assim, que coloca se o relaxamento provocar o aparecimento de mais casos e até mortes, a Igreja Católica está preparada para uma resposta moral e ética diante da opinião pública. Acho que nós já respondemos um pouco, né? Agora, realmente, nós não queremos isso de maneira alguma. Por causa disso, assim que sair também o decreto, o que significa, nós vamos ter que ver mais concretamente uma orientação. Eu vi que o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, deu orientações muito claras nesse sentido também para a Arquidiocese de Porto Alegre, outras dioceses também. Nós temos que ver realmente como é que nós vamos nos adaptar. Agora, importante sempre, Dom Aloysio acentua isto, nós acentuamos sempre isto, nós temos que usar todos os recursos, todos os meios para evitar que este coronavírus se propague. Então, em nossas igrejas também, teve muita gente mesmo da Igreja Católica pedindo também que se liberasse as portas, se abrisse as portas. Agora, no momento que se abrir, também nós, os padres, as lideranças de nossas paróquias, nossas igrejas, devem poder dizer, nós vamos fazer todo o possível para que realmente nossos templos não sejam espaço de disseminação deste vírus na nossa sociedade, seja em Santa Cruz, seja em Lajado, seja em Venâncio Aires, seja em qualquer outra parte. Amaral Ferrador, que está nos acompanhando também neste momento, saudação para eles também, e Santa Clara, todos esses lugares, a gente poder realmente dizer, nós queremos sim rezar na comunidade, alegramos-nos se podemos entrar na igreja, rezar nos nossos templos, mas sempre sabendo que o mais importante é a gente preservar a vida. Nós podemos também rezar em nossas casas, né? Portanto, isso, a gente pode rezar em nossas casas. Então, que dentro deste momento, principalmente, a gente tenha presente isso também. Muito bem, creio que a gente poderia ainda retomar um pouquinho aquilo que já conversamos sobre o valor das nossas celebrações litúrgicas. Ninguém de nós duvida que a celebração ideal
para nós cristãos, é a celebração da Eucaristia, onde Cristo se faz presente como pão vivo descido do céu. Agora, o que nós estamos descobrindo nesse tempo da pandemia é de que precisamos também valorizar mais as outras formas de celebração. Então, nesse sentido, no momento em que não temos a presença da Eucaristia, não significa que somos órfãos, que não temos, que nos tiraram o poder da oração, que nos tiraram o poder. Não, há tantas formas de encontro com o Senhor. Então esse aspecto nós queremos acentuar bastante. E que estas formas de encontro com Deus se multipliquem e continuem, façam parte dessa rede, dessa teia positiva, né? Teia de fé, da qual o Papa nos fala. E gostaria também ainda de reacentuar, né, o grau de importância de celebrações. Né? Uma coisa é assistir, antigamente até se dizia assistir à missa porque a gente não entendia bem o que estava acontecendo, por causa do latim, né? Outra língua, etc. e tal. Então, hoje volta de novo este verbo, assistir. Eu assisto na TV, eu assisto pelo vídeo, eu acompanho pela rádio. É uma forma, como o Padre Roque dizia antes, que nos ajuda também a enriquecer a nossa espiritualidade. Certamente nos ajuda. É um passo importante e, sobretudo, nessa época que não temos as outras possibilidades. Mas um grau superior a este já é quando nós rezamos em família, quando nós celebramos em família ou em pequeno grupo. Então é um grau que já é superior a esse. E o grau ideal, o terceiro, então, seria exatamente podermos celebrar na comunidade, junto com os irmãos e as irmãs, né, a plenitude do sacrifício, né, que é a Eucaristia. Aqui nós temos uma pergunta do Tiago Garcia, do Rio Vale Jornal, que diz assim: neste período de pandemia, quais as ações solidárias estão sendo planejadas pela Diocese de Santa Cruz do Sul para ajudar quem precisa? Acho uma ótima oportunidade para nós podermos conversar sobre isso. Muito bem. Quem é que faz essa pergunta? Tiago? É o Tiago Garcia, do Rio Vale. Tiago, obrigado por essa pergunta, porque não poderia faltar uma palavrinha um pouco mais profunda sobre isso. Depois do início da pandemia, e nossas celebrações acontecendo, nossas orientações sobre liturgia, nossas orientações sobre catequese, outras formas de encontro, etc. e tal, de repente veio assim muito forte, e a caridade? Que orientação nós estamos dando para a Diocese em relação à ajuda aos irmãos e às irmãs? E foi aí que nós convocamos, em primeiro lugar, uma reunião da comarca, aqui das paróquias de Santa Cruz do Sul, e vimos que era preciso tomar algumas decisões. Já antes, a Diocese, através da sua administração, a Diocese também já tinha pensado em fazer algo bem concreto, né, em termos de máscaras. Por isso, já antes dessa reunião dos padres da paróquia de Santa Cruz do Sul, nós havíamos decidido de confeccionar ao redor de 10.000 máscaras para serem doadas aos hospitais dentro de nossa diocese, como de fato aconteceu, e também para geriatrias, para a gente pobre, e inclusive presídio de Lajado, no caso, enfim, para vários grupos nós distribuímos estas máscaras. E sabe quem fez as máscaras? Pessoas da nossa ação social, pessoas que são ajudadas durante o ano todo com cestas básicas, grupos que são assessorados pela assistência social diocesana. Essas pessoas agora
retribuírem a caridade que receberam e gratuitamente fizerem essas máscaras para serem distribuídas a outros que precisavam mais. Portanto, é aquela questão, né, de não dar sempre o peixe pronto, mas de ensinar a pescar, para que se possa também distribuir para os outros. Então, essa é uma questão bem concreta que nós assumimos em nossa diocese. Além de mais de 300 pessoas aqui em Santa Cruz são acompanhadas com cestas básicas durante o ano todo, porque a pobreza não veio só com a pandemia. Então, pessoas que são ajudadas, né, e agora esse número cresceu. E nesta reunião dos padres das paróquias da nossa comarca, nós vimos que esse trabalho tem que ser mais entrelaçado, tem que ser mais em forma de teia de rede, né? Então, se num lugar às vezes sobra um produto, no outro falta. Então, enriquecer-se mutuamente e, portanto, fazer um recadastramento, isso tudo aconteceu, está acontecendo, e nós começamos também a fazer publicações e solicitações de caridade em todas as nossas paróquias. Por isso que em muitas das nossas paróquias o serviço de caridade está se incentivando e está crescendo, está se tornando algo como uma prática. Eu gosto de dizer e sinto isso dentro de mim, que a caridade faz parte constitutiva do ser cristão. Um cristão sem caridade, me perdoe, mas aí falta algo sumamente importante. Vou repetir, as mesmas mãos que levamos aos céus em oração têm que ser aquelas que se estendem aos nossos irmãos e irmãs. Dizia o santo agora João Paulo II, que a caridade na vida da igreja é tão importante quanto a fidelidade à ortodoxia. Tá? Então, essa questão da caridade é inerente ao ser cristão. Não pode existir um cristão que só reza, mas é preciso que também as mãos se estendam para a caridade, para as outras pessoas. E creio, Tiago, é nessa direção que estamos caminhando. E que a pandemia seja uma sacudida também para sermos mais caridosos em tempos que não tem pandemia, mas que tem sempre pobres. Eu acho que dentro disso também nos alegramos que tem criatividades das mais diversas. Estamos fazendo um levantamento daquilo que acontece, um pouco também para a nossa revista Integração, do mês de junho, e a gente fica surpreso. Candelária, por exemplo, tem um ótimo trabalho, bonito mesmo. Venâncio Aires tem, outros lugares também recebemos relato de Arvorezinha, de Progresso, de Sério, né? Aqui de Santa Cruz do Sul e tal. Então, outros lugares que tem esse trabalho de caridade também. E a gente sempre coloca assim o desafio também, a paróquia que não tem serviço de caridade organizada, procure fazer alguma coisa neste período também, procure fazer. Se não faz sozinho, não pode trabalhar sozinho, ou até não só não poder trabalhar, que nós também sempre insistimos a importância de fazer parceria, trabalhar juntos. Não precisamos ser nós aqueles que fazemos necessariamente a coisa só nós, mas nós trabalharmos juntos, onde nós podemos nos somar, que a gente possa fazer isto também. Padre Roque, nós não podíamos terminar sem uma frase latina, uma expressão latina. Por quê? Porque Santo Irineu, do 2º século da era cristã, tem uma frase que nos ajuda muito a entender essa questão da caridade. Ele diz assim: Gloria Dei homo vivens. A glória de Deus é a vida da pessoa humana. É o homem vivo, né? Então é melhor dizer a pessoa humana viva, né? Então é glória de Deus a pessoa humana viva. Então dignificar a vida de alguém é glorificar a Deus. E dignificar a vida pela caridade, que agora temos tanta oportunidade de praticar, é glorificar a Deus, é outra forma de louvar a Deus. Então nós estamos percebendo neste momento que a caridade precisa ser mais incentivada em nossas comunidades. Glória Dei homo vivens. Aqui a Paula Severo, de novo da Gazeta, ela
coloca assim: se a igreja, neste tempo de proibições de missas públicas, a igreja está com demanda maior de pedidos de atendimento individual a fiéis. Eu não tenho dados sobre isso, mas certamente existe esse contato mais direto via WhatsApp, que a gente tem grupos de WhatsApp que estão organizando, trabalhando muito nesse sentido, né? Outras formas também. Agora, eu não teria um dado assim de dizer que aumentou neste período esse atendimento individual. Eu realmente não teria esse. O que a gente percebe é que neste momento de maior confinamento, né, em que esse afastamento social nos faz conviver muito próximo com algumas pessoas, às vezes dentro da própria família, né, criam-se também maiores dificuldades nesse relacionamento. Outra dificuldade é em relação às pessoas que vivem solidão. Então, nesse momento, isso mexe muito mais. Né? E então a gente vai percebendo que reflexões estão aparecendo e pedidos de orientação estão sendo feitos. Eu ontem ainda recebi um pedido de orientação por WhatsApp, uma pessoa estava precisando de uma palavra. Quer dizer, às vezes é a gente mesmo que precisaria de uma palavra. Todos nós precisamos, todos nós somos frágeis. Nesse momento da pandemia ninguém escapa, né? Todos nós somos afetados e precisamos sim de ajuda, de orientação. E ouvimos uma orientação assim muito bonita da Arquidiocese de Porto Alegre, que instituiu lá não sei como é que chama isso, a palavra técnica, mas um setor de atendimento das pessoas nesse tempo da pandemia, de pessoas que têm dificuldades, que vivem desesperos. E temos que cuidar muito na questão dos suicídios. Nós já temos esses dados alarmantes por aí, né, de pessoas que se desesperam, né? E agora, dentro da pandemia, isso é mais perigoso. Então, por isso que nós também colocamos em relação aos nossos presbíteros, diáconos, nossas lideranças, para que estejam atentas nas nossas comunidades, para que o povo não sinta o abandono de seus líderes, né, religiosos, né, para que nós estejamos a serviço de quem precisa e de quem pode ser ajudado, claro, com todos os cuidados, né, especialmente também com os doentes. Então nesse sentido, sim, a gente percebe que a necessidade é maior, só que também temos maiores dificuldades desse atendimento, né? Pelas redes sociais até que facilita, né? Pelos modernos meios de comunicação dos nossos aparelhos, nós podemos conversar mais facilmente com as pessoas, né? Mas sim, é um momento muito importante para dar atenção a esse aspecto de orientação à vida da pessoa humana. Isto, só para colocar ainda outro ponto, que o tempo nosso já está no fim, né? Mas a gente olhando assim, o que está sendo feito pelas paróquias, aquilo que eu colocava no começo, estão tendo muitas criatividades, né? Então nós temos, por exemplo, missas transmitidas, diversas paróquias que tu nunca imaginava começaram de repente a transmitir missas pelo Face, pelo portal, rádio. Nós temos orações também transmitidas, temos Amaral Ferrador, Pantano Grande, a Catedral, Arroio do Meio, que fazem momentos de oração, que transmitem também pelas redes sociais. Nós temos padres gravando mensagens, enviando mensagens também. Nós temos semanalmente uma mensagem para as catequistas todas da Diocese também, a partir do grupo de catequese, da coordenação de catequese da Diocese. Venâncio Aires tem um bonito programa que começaram neste período, sobre o programa Fé e Vida, né? Discutindo, conversando sobre temas da fé. Durante essa semana, na quarta-feira, esteve lá o Padre Érico Ramos conversando sobre a questão de fé e ciência. Depois temos sites da Diocese e temos também a revista Integração da nossa Diocese de Santa Cruz do Sul. Esta revista Integração que nós publicamos mensalmente, continuamos a imprimir, sim, mandamos para as paróquias que tem assinatura, mas também estamos colocando no site, desde que começou a pandemia, estamos colocando no site também
desde os primeiros dias assim que sair a revista. É importante o site da Diocese, as pessoas poderem acessar também e a partir daí poderem se informar daquilo que acontece na nossa Diocese de Santa Cruz do Sul. Nós estamos chegando no fim, logo mais o Dom Aloysio vai nos invocar a bênção, dizer a sua palavra final também, mas antes disso eu gostaria assim muito de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos acompanham neste momento, pessoas que também podem rever, isto aqui vai ficar no Facebook, para poderem rever tudo aquilo que nós conversamos aqui nesta manhã. E eu gostaria assim de terminar dizendo também uma palavra de incentivo, de parabéns a todas as pessoas que estão empenhadas na comunicação na nossa Diocese de Santa Cruz do Sul, na nossa região, no Rio Grande do Sul todo, aquelas pessoas que realmente se empenham em fazer a boa comunicação, sempre uma comunicação que é de acordo com a realidade, uma comunicação que diz a verdade, mas sem esquecer sempre a esperança também, que nós, igreja, nós sempre falamos a partir da esperança. Sem esperança, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos caminhar. O Papa ele termina a mensagem fazendo um convite a que nos confiemos a Maria, que teceu a humanidade de Deus no seio e teceu tudo o que lhe acontecia, guardando no seu coração. E aí o Papa diz, peçamos ajuda a ela, que soube desatar os nós da vida com a força suave do amor. Eu gostaria de terminar este nosso momento, esta minha participação, fazendo esta oração que o Papa coloca no final da mensagem que ele escreveu para o Dia Mundial das Comunicações. Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina e narrastes com a nossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração, e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer a linha que guia a história. Olhai a confusão em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da Confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro. Indicai-nos o caminho para o percorrermos juntos. Assim, Dom Aloysio pode agora, com sua palavra final, também invocar a bênção sobre todos nós. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, esta oportunidade e, como o Padre Roque também dizia, agradecer a todos os que trabalham nos meios de comunicação social em nossa diocese, sobretudo. Nós percebemos muita gente séria, fazendo um belíssimo trabalho, fazendo a sua parte na construção desta rede, desta teia com histórias positivas. Eu sempre digo, quando converso com as pessoas agora, nesse tempo da pandemia, este tempo vai ficar na história. Se vai ficar de forma positiva, vai depender muito de nós, das nossas reações, do cuidado que teremos com a vida. Vai depender muito do quanto nós formos pessoas de fé, vai depender muito do quanto nós formos pessoas de caridade, pessoas de bons relacionamentos, né? Então, esse tempo vai ficar sim na história. Mas talvez no futuro alguns vão ter que dizer, mas também foi o tempo dos Facebook, que é positivo, de tantas outras oportunidades, mas também vão dizer, foi o tempo das fake news, foi o tempo em que se inventou tanta mentira, né, em diversas áreas da vida humana. Então, vamos cuidar. Vamos construir uma rede positiva para que fique na história aquilo que foi bom também nessa época. E para terminar, eu diria assim, estamos no ano do sacramento da crisma, do sacramento da confirmação em nossa diocese. Alguém poderia dizer, mas será que tudo isso ficou de lado? Não, esta é a hora de vivermos a nossa crisma. A crisma nos faz adultos na fé. Então, se somos adultos na fé, temos que estar preparados para viver também com fé o tempo da pandemia,
para vivermos a caridade no tempo da pandemia. Por isso, nós estamos sendo desafiados a vivermos verdadeiramente o sacramento da crisma ou da confirmação em nossa diocese. Concluindo, nós damos a bênção. Que esta bênção atinja cada pessoa que nos acompanha. Que esta bênção atinja todos os que lidam, que se ocupam com as comunicações, que vivem no dia a dia essa tarefa bonita de construir uma rede positiva, uma teia de boas histórias. Que esta bênção atinja todas as nossas famílias, toda a nossa diocese, toda a nossa igreja, todas as pessoas de boa vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e com muita saúde. E quem puder, fique em casa, né? E quem sai, que use máscara. Obrigado pelo aviso, obrigado para todos.